Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a unidade e o preço da unidade. O texto está em Amós, capítulo 3, versos de 1 a 3. A palavra do Senhor diz assim: ouve a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? O profeta Amós, ele está localizado no tempo antes do período do cativeiro. Mais ou menos 40 anos antes de Deus levar o reino do norte cativo pela Síria, ali está o profeta Amós. O profeta Amós está pregando esta palavra na época de ouro, tanto do reino do sul quanto o reino do norte. Então, o povo estava vivendo militarmente uma grande expansão. Nunca se viu tanta expansão territorial como na época de Amós. Porque na época de Amós as fronteiras são expandidas, a força militar do povo de Israel está muito grande, os povos em volta estão pagando tributo, e o povo de Israel está ganhando muito dinheiro. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul estão vivendo um tempo de ouro, financeiramente falando, politicamente falando, porém espiritualmente talvez seja um dos piores momentos que tanto o reino do norte e o reino do sul estão vivendo. É interessante observarmos a dificuldade que o profeta Amós vai ter de exortar o povo de Deus por causa do momento que eles estão vivendo. Quem está governando nos reinos do norte agora é Jeroboão II, e Jeroboão II governou por 42 anos, e o governo dele foi bom, humanamente falando, ele foi muito bem. Contudo, espiritualmente falando, ele foi péssimo. E aí é que Deus levanta o profeta Amós, mais um profeta, para dizer: olha, não está bom o caminho que vocês estão escolhendo. E o povo tem dificuldade de entender, porque nessa época, no reino do norte, os ricos chegavam a ter duas casas, uma casa de verão e uma casa de inverno. E o profeta Amós vai relatar que inclusive eles dormiam em camas feitas de marfim. Então por aí você já tem uma ideia de quanto dinheiro está entrando, tanto no reino do norte quanto no reino do sul. Contudo, também é um período de grande injustiça social. Os ricos estão muito ricos, mas o pobre, ele está miseravelmente pobre. E o profeta Amós vai dizer que os ricos conversavam à noite, como que eles iam fazer para extorquir ainda mais o pobre, a fim de manter a qualidade do azeite, do vinho e do alimento que eles estavam comendo, que era de excelentíssima qualidade, custava muito caro, aquela roupa, aquela comida, aquele status. E tudo isso vinha de uma opressão com o mais fraco. Então nós temos um cenário de expansão militar, um cenário de prosperidade, contudo, um cenário espiritual reprovado por Deus, um cenário espiritual miserável, aonde Deus está indignado, levanta esse profeta para alertar o povo, e não só o povo do norte, porque lá no versículo 1 está dizendo assim: ouve a palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito. Ele não está falando só com o reino do norte. O profeta Amós está dando uma palavra para os filhos de Deus em geral, tribos do norte, as 10, e as 2 tribos do sul. E esse texto tem um contexto muito interessante de observarmos. O contexto deste texto, ele está numa divisão que houve no reino, lá no início, há muitos anos atrás. Foram 209 anos de rebeldia que o povo viveu contra Deus. Coloca aquele quadro para mim, faz favor, eu preciso que você veja isso. Ali você tem um quadro
Esse quadro está mostrando que depois de Davi vem Salomão, depois de Salomão o reino é dividido. E aí está falando do reino do norte, aonde agora o profeta Amós está profetizando contra Jeroboão II. Mas ele está profetizando algo que Deus já estava falando há cerca de 200 anos, 160 anos mais ou menos. Porque o período todo dos reis do norte vai durar 209 anos. E a paciência de Deus é muito grande. Mas chega uma hora que Deus fala, não tem jeito. Vocês não me ouviram. Eu alertei, eu falei várias vezes, eu ergui vários profetas, mas vocês não me ouviram. E aí Deus ergue o profeta Amós, não para que o povo agora tenha uma opção de mudança. O contexto do profeta Amós, a decisão de Deus já está tomada. O profeta Amós não vem chamar mais o arrependimento. O profeta Amós vem declarar para o povo que Deus já tomou a sua decisão, que o juízo já está estabelecido, que o cativeiro é uma realidade, mas o povo não sabia que em 40 anos, toda aquela prosperidade, toda aquela expansão militar, todo aquele dinheiro, tudo aquilo ia se acabar, em 40 anos não ia ter mais nada. E por quê? Porque todos os reis de Israel, do reino do norte, sem nenhuma exceção, sem nenhuma sequer, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, como você pode ver no quadro. De 931 até 722, 18 reis, 8 dinastias, 209 anos, não teve um rei que prestou. Um após o outro, um pior que o outro. É interessante observarmos que quando se levanta uma família, porque aqui são 8 famílias, essas 8 famílias, nenhuma dessas famílias tomou um posicionamento de dizer assim, chega. De geração em geração estão desobedecendo a Deus. Não se levantou um homem para dizer assim, não, nessa casa não vai continuar desse jeito, nós vamos mudar. Em 209 anos não teve um rei sequer que tenha feito algo que agradasse a Deus. Todos eles se desviaram do Senhor, e começou com Jeroboão. O Jeroboão, o primeiro, ele estabeleceu um trono de divisão, porque Deus tinha feito uma promessa para ele, e uma linda promessa que nós vamos ver hoje. E aquele homem virou as costas para Deus de um jeito que não dá para a gente entender. Mas quando nós começamos a estudar um pouco mais o texto, a gente começa a entender sim. E vê que atrás daquela resistência daquele homem de obedecer a Deus, tem muita arrogância, tem muita soberba, tem muita altivez, tem muita necessidade de controle, de poder, de dinheiro, de manipulação, porque o coração do homem não presta. E se você quer conhecer o coração de alguém, dê poder a ele. Dê poder a essa pessoa e você conhecerá o coração dela. Deus deu poder a esses homens. E todos esses homens, por 209 anos, 8 famílias diferentes que assumiram o poder, todas elas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. É nesse contexto que nós lemos esse texto. É nesse contexto que a gente entende a dificuldade que vai ter o profeta Amós de convencer o povo de que eles estão errados, de que Deus não está abençoando nada. Mas o problema é que quando as coisas estão dando certo na nossa vida, a gente pensa que Deus está conosco. Nem sempre, nem sempre. Porque no reinado de Jeroboão II, a prosperidade financeira foi a melhor, a era de ouro. A prosperidade militar, o avanço militar, a expansão das fronteiras foi a melhor época. Então, aos olhos humanos, a bênção de Deus está ali, mas aos olhos de Deus, eles já estão condenados. Olha só que paradoxo. Então, daqui a gente já tira uma lição. E a primeira lição que a gente tira é, não é porque está dando certo que é certo. Cuidado com isso. Porque talvez você esteja olhando os resultados, como eles estavam fazendo, e diga assim no seu coração, não, pelo resultado, Deus está comigo. Olha aí, era de ouro, expansão militar, a gente cresceu, prosperamos, um governo de 42 anos,
Talvez Jeroboão II estivesse dizendo: eu sou o cara. E Deus está olhando para ele falando assim: você já está condenado. Mas agora vamos ver como é que tudo começou. Vamos voltar lá no princípio. E eu gostaria que hoje você entrasse numa perspectiva de olhar para a sua casa e para a sua família também, e ver como é que o princípio da obediência e da desunidade, da deslealdade e da desonra com Deus podem entrar sutilmente na nossa casa e na nossa família e impedir que gerações sejam abençoadas por causa de um homem ou de uma mulher que não se posicionou como deveria. Pode passar mais um. E ali nós temos os reis de Israel, bênção e maldição na linhagem, a casa e a herança de Jeroboão, a promessa de uma casa firme. Olha o que Deus diz: e te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar. Primeira coisa que Deus está falando com Jeroboão primeiro. Agora nós voltamos para 931. Ele está dizendo assim: ô Jeroboão, presta atenção, se você ouvir o que eu estou falando, mas não só se você ouvir, mas se você ouvir tudo como mandar, mas se você andar nos meus caminhos, e se você fizer o que é reto aos meus olhos, e se você guardar os meus estatutos e mandamentos, se você fizer isso, eu vou te dar uma casa firme. E eu vou te dar uma casa firme, não uma casa qualquer, mas está ali uma casa firme como a casa de Davi. Não é uma casa qualquer. A promessa de Deus para Jeroboão: eu não vou te dar alguma coisa qualquer. Deus compara com a casa de Davi. Deus está comparando com uma casa grande, uma casa forte, uma casa bem estabelecida. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que andou segundo os caminhos de Deus. Ele não era perfeito, não. Davi talvez cometeu mais pecados do que Saul. Contudo, Davi, quando pecava, ele dizia para Deus: Senhor, eu pequei contra o Senhor me perdoe. Ele pecava como qualquer um de nós, mas o coração dele, quando ele era confrontado, ele não justificava o pecado, ele não colocava culpa em outra pessoa, ele se arrependia, ele chorava e ele dizia para Deus: Senhor, faça o que o Senhor quiser comigo, mas não retire de mim o teu espírito. Tire tudo, Senhor, mas não vá embora. Quando Davi consertava com Deus, ele consertava o relacionamento. Ele não estava fazendo acordo para saber como é que ele saía bem. Não é como esses acordos que a gente tem hoje de casamento. Hoje os acordos de casamento são assim, não são? São aqueles contratos aonde, se separar, o contrato garante que a pessoa que se separa não vai levar nada. Os contratos estranhos. A pessoa já casa preocupada: o que eu perco? Ela não está vendo o que ela está ganhando, ela está pensando o que ela vai perder. Não é um negócio meio esquisito? Quando eu vejo esses contratos assim, olha, a minha vontade de dizer assim: não case. Antigamente os casais casavam com comunhão universal de bens. Casou, tudo que é meu é teu, teus boletos são meus, meus boletos são teus, vamos embora. Agora a pessoa tem ali umas coisinhas. Cadê o meu advogado? Bom, esse é outro assunto. Mas voltando para cá, o Davi não estava preocupado com as coisinhas. Quando tinha um problema com Deus no relacionamento, ele falava: Senhor, tira tudo, pode levar tudo, mas eu não quero que o Senhor vá embora, porque eu amo o Senhor. Eu sei que eu errei, mas Senhor, por favor, não vá embora. Não retire de mim o teu espírito. Olha que homem, olha que coração. E Deus se agradou desse coração. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque Davi estava preocupado com o relacionamento e não com as coisas, não com status, não com poder, não com fama, não com trono. E é por isso que ele fala aqui: se você obedecer os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, o meu servo, eu serei contigo e edificarei uma casa firme, como edifiquei a casa de Davi, e te darei Israel.
Que promessa, que coisa tremenda para uma família, que bênção de Deus para a nossa casa. O Deus é o mesmo, e o Senhor espera de nós hoje, que nós sejamos obedientes a Ele, para que Ele possa nos abençoar, como Ele disse que vai abençoar todo aquele que é obediente. Porém Jeroboão não faz nada certo. O Jeroboão assume o poder, e assumindo o poder, que é o que ele queria, e agora que ele está no trono, e agora que ele tem as 10 tribos, ao invés de honrar a Deus, sabe o que ele faz? Ele manda fazer 2 bezerros de ouro. Um ele coloca em Dan, outro ele coloca em Betel. Estrategicamente, um no extremo norte, outro no extremo sul do reino dele. E diz para o povo: vocês não precisam ir mais para Jerusalém, porque lá em Jerusalém está o outro, que é o Roboão, porque o reino se dividiu. Ele tinha muito medo que das 10 tribos as pessoas descessem para adorar a Deus em Jerusalém e ele perdesse o coração do povo, e ele deixasse de ser rei, e ele perdesse o poder. Então, para não perder o poder, ele faz uma ação política, que ele cria esses 2 bezerros de ouro, e ele mesmo começa a ordenar sacerdotes. E isso é um insulto contra Deus. Ele virou as costas para Deus, porque quando ele faz isso, ele está dizendo para Deus: eu não estou nem aí para você, eu quero é o meu trono, eu quero esse povo junto comigo, eu quero os tributos, eu quero o poder. E Deus falou para ele: olha, se você me ouvir, se você me obedecer, se você andar nos meus caminhos, eu vou te abençoar. Aí ele vai para o poder e ele faz tudo diferente. Mas Deus tem uma resposta. Ele tem uma resposta para aquilo que ele fez. Pode passar mais um? Vamos ver a resposta de Deus. Deus ergue o profeta Aías, e o profeta Aías vai lá dizer para Jeroboão a resposta de Deus. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: porquanto te levantei do meio do povo. Primeira coisa, eu te levantei do meio do povo e te pus príncipe. Só um parênteses aqui: ninguém ocupa posição de autoridade se não for Deus que deu. Que arrogância nós acharmos que ocupamos a posição que ocupamos porque somos competentes ou porque somos bons. Romanos 13 diz: toda autoridade instituída é instituída por Deus. E Jeroboão estava ali confiando em si mesmo, se estribando no seu próprio conhecimento, se estribando na sua própria competência, achando que é alguma coisa. E Deus já começa a conversa assim: eu coloquei você aí, eu que te levantei, eu que te coloquei como príncipe. É assim que a conversa começa. E eu rasguei o reino de Israel, da casa de Davi, e o dei a ti. E tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei um mal sobre a casa de Jeroboão. Destruirei de Jeroboão todo o homem até o menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quando você lê isso, não parece Deus falando, não é? Mas é Deus falando. E Deus está irado, porque Deus fez uma promessa, porque Deus deu uma oportunidade para aquele homem, porque Deus deu o poder para aquela pessoa, e ele fez tudo diferente. E Deus disse: tá bom, só que agora, Jeroboão, toda a sua descendência para mim é como esterco, e nenhum deles vai ficar, porque até que se acabem todos, vai ser como eu disse. Você não condenou só você, você condenou, Jeroboão, toda a sua linhagem. É muito interessante observar na Bíblia que quando Deus traz um juízo, via de regra, a descendência está incluída. Foi assim com muitos homens do passado, é assim ainda até hoje.
porque os erros que cometemos influenciam as próximas gerações. Não é maldição hereditária, um fatalismo, um determinismo, mas é que quando nós erramos, a tendência é que os nossos filhos errem na mesma coisa que erramos. Eles tendem a nos copiar. Se não houver uma mudança de comportamento, se alguém não for um agente de disruptura daquilo que está errado, aquilo vai permanecer. E por isso eu quero chamar a sua atenção hoje, para que você, em nome de Jesus, se levante da sua família como alguém que diz assim: Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor mandou, custe o que custar, o sacrifício que for eu faço, porque se eu fizer isso, eu sei que a tua bênção será sobre a minha descendência e não só sobre mim. Irmãos, quando entendemos isso é maravilhoso. A bênção de Deus não é só sobre você, a bênção de Deus é sobre você e sobre seus descendentes. Mas muitas vezes, quando Deus também se posiciona em cima de atitudes que nós tomamos de rebeldia, Deus pode também dar uma segurada naqueles que vêm depois da gente, e a ira de Deus pode descer sobre nós. O Deus do Antigo Testamento, irmãos, é o mesmo do Novo Testamento. Não muda de Deus quando muda para o Novo Testamento, é o mesmo. E nós nos esquecemos disso muitas vezes. E aí não entendemos, porque olhamos para a nossa casa, olhamos para a nossa família, olhamos para a nossa linhagem. Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que talvez Deus já tivesse falado com você, que Ele queria uma postura diferente, uma atitude diferente, que Ele esperava de você obediência, alinhamento, seriedade na caminhada com Ele, mas você não fez, eu não fiz. E aí nós olhamos a nossa família, a nossa descendência e falamos: Senhor, onde o Senhor está? E o que Deus está dizendo: eu estou no mesmo lugar, mas você não fez o que deveria ter feito. Você virou as costas para mim, você me insultou com as suas escolhas, você se desviou dos meus caminhos, você gostou mais do dinheiro e do poder, você gostou mais da posição, você lutou mais pelas suas coisas do que por aquilo que eu te pedi. Você me insultou e você virou as costas para mim. Isso é muito sério, irmãos. Mas existe uma outra coisa. Existe a linhagem de Davi e a obediência. E eu quero mostrar isso para você também. Pode passar, e vai passando até a gente chegar no próximo quadro. Pode passar. Isso não vai dar tempo de eu falar. Aí. Tudo aquilo não dá tempo de eu falar hoje. Linhagem de Davi, uma dinastia só. Mas repare, também vem de 931 a 586. E você vai ver ali que alguns homens fizeram o que era mal diante do Senhor, mas outros homens da linhagem de Davi fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Mas é uma frase interessante que tem nesse versículo 11:39. E por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Deus viu que tinha reis que fizeram o que era mal aos olhos dele. E ao contrário do reino do norte, que foram 18 reis com 8 dinastias, 8 famílias, aqui não. Na descendência de Davi é uma dinastia só, não muda, é uma família só. Todos têm o mesmo sangue. Mas alguns fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, outros fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, como se vê. Contudo, Deus disse: eu terei misericórdia de vocês e não vou vos afligir, por causa de Davi, o meu servo. Sabe qual é a relevância disso? A relevância disso é que se eu e você decidirmos andar na presença de Deus e sermos homens e mulheres de Deus, ainda que os nossos descendentes venham a se desviar de Deus, venham a pecar e se afastar de Deus, Deus vai lembrar de mim, Deus vai lembrar de você que foi fiel, e vai dizer: olha, eu poderia estender a minha mão contra, mas eu não vou, porque eu me lembro do fulano e do ciclano que foi fiel a mim, e eu prometi que eu ia abençoar aqueles que me honram. Se você honrar a Deus, não é só sobre você, mas é sobre sua descendência. Quando nós construímos uma unidade com Deus, Deus não tem memória fraca, Ele lembra quem você foi, quem eu fui.
E Ele terá misericórdia da nossa descendência, mas ao mesmo tempo Ele também levantará os nossos descendentes para serem homens e mulheres cheios do Espírito Santo e fazer o que é reto diante dEle e cumprir os propósitos dEle na terra. Mas Ele não vai fazer isso com gente meia boca, medíocre, que vive vida superficial com Deus. Ele vai fazer isso com pessoas que realmente vão pagar o preço para andar junto com Ele. E aí você precisa tomar a decisão essa noite. Quem é a minha família diante de Deus? Quem foram os meus pais diante de Deus? Quem foram os meus avós diante de Deus? Qual é a minha história geracional diante de Deus? E eu preciso ser esse divisor de águas. Eu preciso estabelecer um novo céu sobre as futuras gerações. Eu e você precisamos nos levantar e de novo estabelecer uma unidade com Deus. E dizer, sim, Senhor, tudo o que o Senhor está mandando eu vou fazer. E nós não vamos negociar na nossa casa a Tua palavra. Quem reina na nossa casa e na nossa família é o Senhor. E nós não vamos tolerar o pecado nessa casa. Porque se você não for firme, o pecado entra e você começa a tolerar. Existem muitos pais que estão fazendo vista grossa para os pecados dos seus filhos. Os filhos estão saindo, os filhos estão bebendo, os filhos estão saindo do culto para transar nos motéis, do culto. E os pais não estão nem aí. Que tipo de pai, que tipo de mãe você é, que não se importa com a vida espiritual do seu filho? Você acha mesmo que Deus se agrada disso? Ou será que a gente vem no culto, como no tempo do profeta Amós? Sabe como é que as pessoas iam no culto? Os cultos estavam cheios. Mas Deus fala que o culto deles dava nojo para Ele, porque estavam cheios de pessoas no culto, porque elas gostavam de ir ao culto por causa da música, porque estavam na escala. Eu estou na escala, eu vou lá porque eu gosto. Não, Deus falou assim, eu tenho nojo desse culto, porque quando vocês saem daqui, vocês fazem as coisas que eu abomino. Que adoração é essa que vocês estão me prestando? E Deus, por isso que Deus ergue Amós para dizer assim, eu estou contra vocês, eu estou contra a sua família. É isso que Amós está falando para eles. Deus está dizendo que está contra você e contra a sua família, quando você pratica algo diferente do que Deus ensina. Porque o Deus disciplina quem ama e açoita quem tem por filho. Ele é pai. E um pai que ama de verdade corrige os seus filhos. Um pai que ama de verdade disciplina seus filhos. Um pai que ama de verdade dá limite aos seus filhos. Um pai que ama de verdade diz ao seu filho, não, você não vai. Porque quem dê ordem e quem mande nessa casa. E aqui nessa casa vive-se de acordo com a palavra de Deus e ponto final. Mas não, fazem o que querem. E os pais parecem escravos dos seus filhos. E ninguém mais se importa com a palavra de Deus. A igreja não precisa de adesão. A igreja não é clube para que as pessoas fiquem aderindo à igreja. A igreja precisa de conversões. A conversão é mudança de rumo, é arrependimento, é quebrantamento, são lágrimas diante de Deus. Senhor, perdoa, Senhor, os meus pecados. E se eu vim de uma família torta, errada, que ensinou que era errado, que foi tolerante ao pecado, Senhor, eu não serei assim. Porque eu devo a minha vida ao Senhor. Porque o Senhor morreu naquela cruz por mim. A forma como tratamos a Deus fala muito sobre o nosso amor por Ele. Jesus disse, aquele que me ama faz o que eu mando. Não adianta você cantar que ama a Deus, mas a sua atitude dizer que você não ama porque faz outra coisa completamente diferente. Então é isso que estamos vendo aqui. A igreja também, além de não precisar de adesão, a igreja não precisa de inchar. Muitas igrejas estão inchando. Nós não precisamos que a igreja inche. Nós precisamos que a igreja cresça e não inche. Inchaço de igreja está cheio. É quando a pessoa vai para o culto e ela vai pensando assim, o que eu posso ganhar? O que Deus vai me dar? Qual é o milagre que eu preciso? Qual é a prosperidade que Deus vai me dar? Não, isso não é culto.
Culto é quando você vem para a igreja e fala assim: Senhor, eu sou um pecador, eu pequei contra Ti, essa semana eu menti, essa semana eu blasfemei contra o Teu nome, essa semana eu vi pornografia, essa semana eu cobicei outra mulher, essa semana eu falei um palavrão, essa semana eu fui violento, essa semana eu decidi que não ia perdoar fulano. Senhor, me perdoe. Isso é culto. É dizer: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer fazer da minha vida? Quais são os seus planos para mim? Porque agora eu estou aqui, mas daqui a pouco eu não estou mais. Eu não escolhi nascer. Ninguém aqui escolheu. Você não escolheu nascer, você não escolheu seu sexo, você não escolheu sua cor, você não escolheu a geografia que você ia nascer, você não escolheu sua família, você não escolheu nada, você não escolheu nada. Quem escolheu foi Deus. Mas daí a gente acha que é alguma coisa. Não escolheu nada. Deus escolheu. E a gente vive essa postura arrogante, soberba, de querer ser o dono da nossa vida. A gente nasceu porque Ele quis e a gente vai morrer na hora que Ele quiser também. Seria bom um pouquinho de humildade e de quebrantamento diante de Deus. Por isso que a gente tem que jejuar e orar. Porque senão a gente vai continuar vindo à igreja, mas não sendo a igreja que é luz no mundo e sal na terra, que precisa. Porque talvez vocês tenham amigos que estão pensando em tirar a própria vida, que estão pensando em se matar, se separar. Está tudo acabando aí do lado de fora, mas nós somos a igreja. E quando essas pessoas nos encontram, elas precisam encontrar uma resposta de Deus. Porque se temos o Espírito Santo, temos uma palavra para dar. Mas se vivermos como os crentes dos dias de Amós, nós vamos só entristecer o coração de Deus e fazer parte de uma estatística de homens que desagradaram a Deus vez após vez. Pode passar mais um? Patriarca espiritual. É importante essa palavra. Após mencionarem os pecados dos reis, os pais de Israel, acrescia a tradicional cláusula: fez o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão, filho de Nabote. Mas com Davi foi diferente. É algo magnífico que percebemos esse ensinamento sagrado. Referindo-se aos reis do sul, o nome de Davi é lembrado de duas formas: como andou Davi, ou fez o que era reto, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Quando o rei desobedecia, porém o Senhor não quis destruir Judá por amor de Davi, seu servo. A obediência de Davi trouxe bênção para as suas gerações descendentes. 9 dinastias no norte, uma única dinastia no sul. Todos os que sucederam Davi carregaram seu sangue. Patriarca espiritual. E Deus disse: eu não vou fazer o que eu ia fazer por causa do Davi, seu pai. Porque ele foi um homem que andou segundo os meus mandamentos, segundo os meus estatutos, e obedeceu a minha palavra. Em nome de Jesus, que a gente possa ser alguém nessa terra, que Deus possa olhar depois a nossa casa, a nossa família, os nossos descendentes, e eles nem entenderem porque estão sendo abençoados, mas Deus vai dizer assim: é por causa de fulano, é por causa de ciclano, que chorou na minha presença, que orou pela sua descendência, que fez o que era reto aos meus olhos, e por causa deles eu estou aliviando para você. E por causa deles eu estou tendo misericórdia de você. Talvez você esteja hoje dentro dessa igreja porque alguém da sua família um dia chorou, orou, sacrificou tudo diante de Deus e disse: Senhor, tem misericórdia da minha descendência, tem misericórdia da minha linhagem, não permita que a minha família vá para o inferno, Senhor. Em algum momento levanta alguém da minha casa e traz ela de novo para o altar. Alguém deve ter pago esse preço por você. E se ninguém pagou, talvez Deus esteja levantando você hoje para ser essa pessoa. Mas ou a gente anda com Deus e vive isso, ou a gente continua vivendo a religiosidade que é superficial, que é infértil, que é chata, que não tem nada a oferecer. Ela é vazia, ela é insuportável. O relacionamento é a coisa mais linda que existe. Pode passar mais um? A linhagem do Messias, essa é a minha herança. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome, os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Nós somos herança do Senhor. Eu e você somos herança do Senhor. A nossa descendência espiritual, nós somos descendentes do Senhor, porque a Bíblia diz que todos aqueles que receberam Jesus, esses se tornam filhos de Deus. A Bíblia também diz que nós somos concidadãos dos santos, nós somos família de Deus. E se somos família de Deus, precisamos agir como família de Deus. E por isso eu quero orar por você, para que você, em nome de Jesus, se levante na sua casa como alguém que vai dizer: a partir de agora, algumas coisas vão mudar na minha vida. E se elas mudarem na minha vida, elas vão alcançar a minha casa e a minha família. Mas alguém precisa se levantar e dar um basta de toda a tolerância ao pecado, de toda a tolerância àquilo que Deus não tolera. Não dá para brincar de ser cristão, não dá para brincar de ser igreja. É muito fácil, irmãos. Eu vejo muitos cultos aonde homens e mulheres rodopiam, caem no chão, sobem coluna, pula, dança, faz um estardalhaço, mas a vida deles é uma miséria. Orem o culto inteiro em línguas, sai do lado de fora para falar mal dos outros. Que língua é essa? Eu não me impressiono com isso mais. Eu não me impressiono mais com esses estereótipos de religiosidade, estereótipos de espiritualidade. Não. Jesus foi muito claro: pelos frutos os conhecereis. Há muita manipulação religiosa dentro das igrejas, e pessoas querendo parecer espirituais com aquela capa de religiosidade fedida e falsa. Ou somos ou não somos, ou andamos com Ele ou não. Jesus disse: quem não junta comigo espalha, quem não está comigo está contra mim. Escolha um lado, mas escolha o lado certo. O lado é Cristo, o lado é com o Senhor. Amém? Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Se nós não formos essas pessoas, o mundo não terá chance. Sabe por que o mundo está perdido? O mundo está perdido porque a igreja perdeu a sua voz, a sua autoridade. Se a igreja ainda tivesse voz e autoridade, eu te garanto que essas conversinhas que estão aí no mundo, elas já teriam sido abafadas há muito tempo. Porque parece que os nossos ancestrais, eles eram melhores do que nós nisso. Nós estamos esquecendo de alguma coisa no meio do caminho. Estamos perdendo alguns valores no meio do caminho, que são valores que não poderíamos perder. Estamos perdendo uma força que os nossos pais tinham, de colocar as coisas em ordem. Nós estamos nos tornando muito flexíveis em áreas que os nossos pais jamais teriam flexibilizado nem um centímetro. Estou falando a verdade ou não? Você lembra deles, e você lembra como eles eram. Eles não eram perfeitos, mas eles eram muito rígidos no que é certo e no que era errado. E se você fizesse o que era errado, você ia dormir no mínimo com o bumbum quente. Sim ou não? Sim, com certeza. E chorava, ele falava: engole o choro, vai logo. E o meu ainda mandava buscar a cinta. Vai lá buscar, que eu vou te ensinar, você vai dar uma melhorada hoje. Eu vou tirar a loucura do seu coração. Deus nos ama, irmãos. Mas talvez a gente não estamos mais nos comportando como filhos que o amamos de verdade. Eu não quero te entristecer com essa mensagem, nem te trazer peso com ela. Eu gostaria só que você refletisse se você realmente está sendo o cristão que Deus chamou você para ser.
ou se você algumas vezes tem colocado um pé na igreja e um pé no mundo. E se você está fazendo isso, isso precisa mudar. Porque Deus te escolheu, porque Ele te ama, porque Ele morreu por você, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, e Ele vive pelos séculos dos séculos, Ele está no trono, Ele está governando, mas Ele conta com a sua igreja, que é seu corpo. Amém? Eu quero orar junto com você, vamos ficar em pé. Coloca na oração para mim, para nós orarmos juntos, por favor. Não desanime na oração. São 2 telas dessa. Pastor, faz tempo que eu não oro tanto, então começa hoje. Faça a oração com alegria e faça a oração com fé, tá bom? Vamos juntos. Diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu assumo a responsabilidade de ser um homem segundo o coração de Deus. O Senhor não verá iniquidade na minha casa e maldade na minha linhagem. O Senhor, meu Deus, é comigo, e no meio da minha casa ouve-se orações ao Rei. Deus me tirou das trevas, e contra mim não vale encantamento, nem adivinhação, praga ou qualquer maldição, pois há obediência na minha casa, e dizem acerca dela, que coisas grandes Deus tem realizado. Eis que a minha descendência se levantará como a leoa, e se erguerá como o leão, e derrotará todos os seus inimigos. Quão formosas são as minhas tendas e as minhas moradas. A minha linhagem é abençoada pelo Senhor, como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedro junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. Eu venho de um povo abençoado por Deus. Ele os tirou do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se e deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Benditos os que me abençoarem, malditos os que me amaldiçoarem. Anuncio a Satanás e as suas forças que Cristo se tornou maldição por mim, quando morreu pelos meus pecados na cruz. Rejeito todo e qualquer meio pelo qual Satanás possa declarar que a minha família e linhagem pertencem a ele. Pertenço ao Senhor Jesus Cristo, que me comprou com o seu sangue. Declaro que eu e a minha casa somos eternamente propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo e dedicados a Ele. Eu sou um filho de Deus, creio no seu nome, não nasci do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu sou a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele fez isso por mim. Eu o amo, te amo muito, Jesus. Sou abençoado. Amém. Amém? Você crê nisso? Você é. E sabe, a sua família é também. E por causa de você e das suas atitudes, muitas bênçãos virão sobre sua casa e sobre toda a sua descendência. Eu tenho agradecido muito a Deus pelos irmãos desta igreja. Quando prego assim, irmãos, não quero trazer aos irmãos nenhum tipo de peso por ser uma pregação tão exortativa, mas quando prego essa palavra, é preocupado com a igreja, preocupado para que a igreja dê bom testemunho de Jesus, para que encontrar você em qualquer lugar, veja em você a face de Jesus, para que aqueles que não têm esperança possam encontrar a esperança nos seus lábios,
Aqueles que não têm conforto possam encontrar conforto no seu abraço. Aqueles que não têm mais força possam encontrar forças em você. Aqueles que estão pensando em se matar possam encontrar vida em você. Aqueles que duvidam de tudo possam confiar na fé que você tem em Deus. Porque é isso que somos. Somos o corpo de Cristo. Somos a igreja de Deus. Nós avançaremos e as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja de Jesus. O diabo pode se levantar contra você, mas ele está derrotado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se você for obediente e fiel, não há nada que Deus não possa fazer através da sua vida, da sua casa e da sua família. Que Deus te abençoe muitíssimo e que você possa viver todos os sonhos e todos os planos que Deus tem para a sua vida. Trabalhe pela unidade, lute pela unidade da sua família. Humilhe-se, ore, jejue e clame a Deus, e Deus dará a você uma casa firme, como a casa de Davi. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.